Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Maratona Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é um tema muito especial, é um tema que eu adoro conversar, adoro falar, é como trilhar uma carreira internacional na arquitetura. Então, se esse tema te interessa, se em algum momento da tua vida tu já pensou sobre isso, ou cogita a hipótese de em algum momento trilhar uma carreira internacional, ou quer saber se a carreira internacional é para ti ou não, então fica até o final que a gente vai a fundo nesse assunto. Eu iniciei a minha carreira internacional, foi muito por acaso, foi, digamos, na cara e na coragem. Em 2006 eu resolvi me mudar para Itália. E por que eu escolhi a Itália? Eu escolhi porque eu precisava de uma cidadania italiana, né, para realmente ter essa segurança de poder trilhar a carreira internacional. Então eu não tinha cidadania na época, então eu comecei pela Itália. E então ele é um país fantástico, incrível, e eu nunca tinha viajado para o exterior antes. E foi então quando eu comecei essa minha carreira internacional. Eu fui para lá, eu achava que eu sabia falar italiano, mas na verdade eu não sabia falar nada, né? Quando eu cheguei no aeroporto, eu lembro de uma história, isso me marcou muito. Quando eu cheguei no aeroporto, eu vi que tudo que eu tinha aprendido de italiano no Brasil, que eu entendia perfeitamente a minha professora falando italiano, só que a minha professora era brasileira, né? Quando eu cheguei na Itália, eu não entendia nada do que eles falavam. E fui pedir uma informação, como que eu consegui um táxi, né? Para a primeira pessoa que eu vi no aeroporto. E aquele aquele italiano, me disse, vem comigo, né? E daí ele falou para entrar no carro, eu, como assim, né? E ele disse, isso, deixa que eu te levo lá, né? E eu pensei, nossa, então os táxis aqui, eles parecem carros normais. E daí depois eu descobri, né, ele me cobrou, sei lá quanto, 20, 50 euros, nem me lembro quanto foi, para me levar pro centro de Milão. E quando eu cheguei lá, que eu descobri que aquele cara, ele não era um taxista, ele era só alguém que estava voltando para a cidade e teve a oportunidade de fazer um dinheiro, né, me dando uma carona para o centro enquanto eu estava procurando um táxi, né? E então cheguei à conclusão que logo de cara eu já vi que a Itália realmente é um lugar bem diferente, meio bagunçado assim, mas super especial, né? E então é isso, né? A barreira da língua é uma delas, né, que a gente tem que ter consideração. E geralmente a gente acha que sabe falar bem uma língua até chegar naquele país. Daí a gente descobre que não é bem assim. Agora vamos ao principal, né? Por que trilhar uma carreira internacional? Se a gente vai enfrentar alguns desafios, por que fazer isso, né? E esse porquê, eu acho que é uma das coisas mais simples de a gente conversar. Porque a arquitetura internacional, ela é diferente do Brasil, ela tem valores diferentes e em muitos países tem a parte conceitual, ela é muito mais forte, muito mais presente do que no Brasil, por uma série de condições. Muitos lugares são mais ricos que o Brasil, então eles têm condição de fazer, de investir um tempo maior de projeto, tem condição de investir materiais e soluções tecnológicas mais sofisticadas. Aqui, por exemplo, tu usar um mobiliário de design assinado é muito mais fácil e muito mais simples do que usar um mobiliário de design assinado, por exemplo, no Brasil, onde os impostos de importação são altíssimos. Aqui, digamos, o design assinado é praticamente local, né? Ou a importação não é tão agravante. A moeda é mais forte, então tu comprar design assinado aqui acaba sendo praticamente acessível para qualquer um, não é algo elitizado como no Brasil. E até mesmo a elite no Brasil ainda usa o design assinado genérico, né? E isso vale para quase tudo, né? Então, soluções de acabamento, soluções de esquadrias,
A tecnologia da construção civil ela é bem mais avançada aqui, a gente tem uma série de soluções muito interessantes que a gente tem acesso, mas principalmente a questão do mindset, né? Aqui tem uma preocupação de respeito ao contexto urbano, uma preocupação de contexto muito mais forte que no Brasil. Enquanto no Brasil, todo mundo que vai fazer uma obra quer fazer que aquela obra seja única, icônica e seja uma escultura no meio da cidade e que se destaque de todo o resto da cidade, enquanto aqui a preocupação principal é que uma obra ela fique em harmonia da cidade. Aqui está todo mundo querendo fazer com que a cidade fique mais bonita, enquanto no Brasil está todo mundo querendo que a sua edificação, o seu projeto seja o mais bonito de todos. Aqui tem um senso de coletivismo, né? Um senso coletivo, enquanto no Brasil tem um senso muito mais forte de individualismo. Isso é muito notável na arquitetura. Não que aqui não tenha um pouco de vaidade, tem, mas no Brasil é muito mais. No Brasil existe uma negação tudo que já foi feito, né? Então, quando alguém vai fazer um projeto, a gente tenta negar a cidade, né? A gente tenta ignorar tudo que já foi feito até então e a gente quer, como se fosse, quer construir algo do zero. Se pudesse apagar tudo que já tem e começar a construir do zero, seria, digamos, o ideal para muitos e muitos brasileiros. Então, a gente acaba aprendendo muito sobre um mindset diferente de projeto. Aqui, a sustentabilidade, ela iniciou muito mais, é muito mais forte por aqui. É quase que, diria, há muito tempo ela já está intrínseca nos projetos. Não se fala muito em sustentabilidade como algo separado, né? Ela é meio que natural de qualquer projeto. E a gente tem condição de trabalhar em grandes projetos, com grandes equipes, com um longo tempo de execução de estudo para cada projeto, e ganhando salários mais altos, pagamentos mais altos, todo o grupo é mais alto, então o terreno é mais caro, a mão de obra é cara, então e o aluguel também é muito caro, então todo mundo tem interesse em estar fazendo um empreendimento, e porque vai ganhar muito dinheiro com isso. E para que tudo isso aconteça de uma maneira muito, muito, muito assertiva, eles querem investir num bom projeto. Para isso eles vão contratar bons escritórios. Então os bons escritórios valorizam bons profissionais, e os profissionais que eles contratam, eles procuram sempre treinar e aperfeiçoar. Eu diria que está muito mais próximo de um mundo ideal em termos de arquitetura, e por isso é encantador a gente ter em algum momento da vida, né, se for o teu perfil, essa experiência internacional. Eu tive em 2006 na Itália, fiquei 1 ano e meio na Itália, depois eu fiquei mais 1 ano e meio na Inglaterra, de 2008 até 2009, e daí eu fiquei um bom tempo no Brasil, de 2009 até 2017, dando praticamente 2009, 17, deu 8 anos, fiquei 8 anos no Brasil, e agora já estou há 3 anos aqui na Inglaterra. E o que eu mais levo de toda essa experiência de carreira internacional é o seguinte: a gente soma toda a nossa experiência, o nosso jogo de cintura que a gente tem brasileiro, né? O brasileiro, ele é ótimo em viabilizar, em improvisar, em dar um jeito de fazer a coisa acontecer por menos recurso disponível tu tenha, né? Tu pode ter pouquíssimo recurso, mas tu dá um jeito e vai fazer acontecer. Isso é uma coisa muito boa do Brasil. O brasileiro tem realmente esse dom. É das culturas que eu tive contato, é o que tem mais significativo, e isso a gente nunca deve perder. E o que eu aprendi de maneira mágica e realmente muito especial na Itália foi que lá eu aprendi
realmente a projetar arquitetura, né? Lá que eu nasci, o arquiteto que eu sou hoje. Se eu tenho algum orgulho da minha carreira como arquiteto, tudo isso nasceu na Itália, né? Foi plantado na Itália e desenvolvido na Itália, que é o senso estético, o senso formal, a arquitetura formal. No Brasil a gente é extremamente funcional, né? Eu falo muito em muitos vídeos, né, que o brasileiro é plantista, ele é especializado em planta baixa, ele é obcecado por planta baixa, o ensino acadêmico é obcecado por planta baixa, enquanto em muitos lugares a arquitetura é mais conceitual, eles são mais obcecados pelo conceito, pela uma filosofia, uma história, é o conceito, né, dá pra dizer assim. E claro que de país para país muda, né? Eu sei que a arquitetura na Alemanha é um pouco mais técnica, a arquitetura na Itália é muito teórica, a arquitetura aqui na Inglaterra, ela em algumas escolas é muito conceitual, algumas escolas como Bartlett, que é uma das mais famosas daqui, super conceitual. Tem a arquitetura daquela Architectural Association, que é uma das principais escolas do mundo. Ela vai para uma parte muito conceitual, trabalhando bastante com parametrização. Grandes escritórios do mundo passaram por lá, né? Oma, Big, Zaha Hadid, grandes nomes da arquitetura passaram por essa escola, que é chamado Architectural Association, ou AAAA, né? São duas letras A. Mas na prática não é que todos os escritórios trabalham com isso, na verdade são raríssimos os escritórios que trabalham dessa maneira, que conseguem realmente trabalhar com tanto conceito na arquitetura, mas a gente acaba sendo influenciado, né? E o legal é que existe grandes investidores que estão buscando isso, alguns mais, outros menos, mas isso é mais presente por aqui. Isso é o mais bacana de estar tendo essa experiência na Inglaterra. Eu diria assim, os pontos fortes a gente, não só na Inglaterra, né, em países ricos, os pontos fortes a gente consegue desenvolver por muito mais tempo um projeto, a gente consegue contar com uma equipe maior, são mais mentes trabalhando naquele projeto, então é mais rica a troca. Aqui é muito forte a questão de diversificação como se diz, muitos estrangeiros trabalham nos escritórios, então é muito diversificado a cultura aqui. Então tu está trabalhando com ingleses, italianos, espanhóis, alemães, franceses, pessoal de várias partes, né? Singapura, então tem asiáticos, japoneses, americanos é o que eu menos vejo por aqui, latinos é mais raro, com certeza, europeus são a maioria, né? Então os europeus, é muito comum europeus ficarem trocando de país por aqui, e asiáticos, é mais comum ver asiáticos do que americanos por aqui. E isso é muito legal, né? A gente acaba tendo esse contato que extrapola até mesmo a questão profissional. A gente não fala somente de arquitetura, a gente acaba absorvendo culturas, não só do país que tu vive, mas também culturas dos outros povos. Se tu tá conversando com um japonês, então tu já tá entendendo um pouco mais como é o mindset japonês, os valores japoneses. E isso acho que é uma coisa muito bacana, a gente acaba aprendendo muito. Outra vantagem legal é que se tu tem a oportunidade de trabalhar num país mais rico como a Inglaterra, ou países realmente mais ricos, né? Tu tem uma tendência a ter salários ou pagamentos, ou sei lá, o serviço que tu for oferecer é muito mais alto. Se tu quiser vender uma imagem renderizada aqui na Inglaterra, tu vai ganhar muito mais dinheiro do que vendendo uma imagem renderizada na Itália ou na Espanha, mesmo sendo a mesma imagem, né? Ou no Brasil também, muito menos. E projetos é igual, se tu for trabalhar para um escritório também tu vai ver como é que vai trabalhar, se vai ser um contractor ou vai ser um freelance, ou tu vai trabalhar internamente, vai assinar um contrato com eles. Então tem várias modalidades,
Eu adoro a Inglaterra porque é o berço do capitalismo, e o capitalismo ele é muito interessante porque ele é um modelo focado em valor, em construção de valor. Se tu é bom, eles vão te absorver e de maneira rápida, e se tu for bom, tu vai ganhar proporcionalmente ao valor que tu gera. No Brasil, embora a gente pense que está num lugar capitalista, por algum motivo existe uma concentração de riquezas num topo da pirâmide e que é muito difícil descer. Vamos supor assim, na prática, tá? Se tu é um excelente arquiteto e tu encontra um emprego em algum lugar, por algum motivo no Brasil eles vão tentar te segurar e não fazer tu crescer muito, assim. Aqui também existe isso, mas é um pouco mais solto, acho. É menos. É mais difícil tu ascender no Brasil, a não ser que tu ascender no sentido de subir, né, na tua carreira, a não ser que tu abra o teu próprio escritório. Aí sim, aí tu pode crescer. Mas daí tu vai ter que enfrentar os clientes brasileiros. E os clientes brasileiros, eu tento fazer uma certa distinção, que existe clientes bem qualificados, né, que tem uma cultura para estar absorvendo uma boa arquitetura, e também tem dinheiro para estar pagando por ela, e tá realmente valorizando a contratação de um excelente profissional. E então a quantidade de clientes que tem condição de estar pagando por isso é um número bem menor, e aqui já é um número bem maior. Aqui, digamos, a classe média é muito mais alta do que a classe média do Brasil, né? Então é muito mais pessoas que têm acesso e condição de estar pagando por um bom serviço de arquitetura, por bons profissionais. Então aqui tu vai ter condição de estar te enriquecendo e aprendendo muito com profissionais que pensam completamente diferente de ti. Tu vai estar tendo a condição de aprender muito sobre arquitetura, porque aqui os clientes querem uma arquitetura mais sofisticada. Aqui é muito comum clientes puxarem, elevarem o nível da régua, né? Um jeito de explicar. Assim, tu tá fazendo um projeto e na tua cabeça aquele projeto é super bom. Daí o cliente chega para ti e diz: não, eu quero melhor ainda, eu quero mais ousado, eu quero mais inovador. Isso aqui acontece. Eu nunca vi um arquiteto brasileiro falar disso. Sério, eu já tenho até cabelo branco, né? E já conversei com muita gente. Eu nunca vi um arquiteto brasileiro dizendo que o cliente está elevando a régua, né? Querendo um projeto ainda mais inovador, né? Mais ousado. É sempre o contrário, né? É sempre o arquiteto no Brasil tentando educar o cliente do quão legal é essas ideias que ele está trazendo. E aqui, em lugares como a Inglaterra, principalmente, isso acontece, né? Porque aqui na Inglaterra o pessoal tem dinheiro e cultura ao mesmo tempo, e isso essa combinação é mágica, tá? E daí pessoas talentosas crescem muito por aqui. Como como iniciar esse processo de carreira internacional? A primeira coisa que eu tenho que ter é o básico, que é a condição legal para isso. Eu, no caso, eu fiz a minha cidadania italiana e graças a ela eu tenho uma série de facilidades de poder morar em vários locais da Europa, e a contratação, eu tenho os mesmos direitos trabalhistas, mesmos direitos de montar uma empresa, direitos de trabalhar como funcionário de qualquer outro lugar, do que um inglês, por exemplo, tá? Ou de qualquer outro povo. Isso graças à minha cidadania italiana. Eu conheço outros profissionais que não têm essa cidadania europeia, e eles acabaram tendo que passar pelo processo de solicitação de um visto, e isso é possível sim, só que qual que é uma dificuldade, é um obstáculo um pouco maior que tu vai ter que enfrentar. Por quê? Porque o visto, quem pede o visto não é exatamente, vamos supor que tu não tem a condição de ter uma cidadania europeia para vir para a Europa. Então,
tu vai aplicar, ou seja, tu vai te candidatar a alguma vaga, e daí, se essa empresa gostou muito do teu trabalho, eles vão providenciar o visto para ti. Então, quem providencia o visto é a empresa contratante e não você que está imigrando, né? E essa empresa, ela vai mostrar para o governo, ela tem que demonstrar para o governo que tu é alguém que eles não conseguiram achar uma mão de obra local e por isso que estão te contratando. E esse trâmite tem um custo de tempo e de dinheiro, porque eles vão ter que arcar com despesas de advogado, despesas jurídicas, e também tem um tempo de contratação por isso. Então, como essa empresa vai ter que, digamos, cuidar de ti, de certa forma, ela vai ter esse investimento de tempo e de dinheiro. Essa empresa, geralmente, um padrão de mercado, ela oferece um pagamento, um salário que é um pouco mais baixo do que se tu não tivesse isso. Se tu já tivesse a cidadania europeia, digamos, tu ganharia o teu pagamento cheio, teu salário cheio, mas se tu tem isso, tem uma tendência a eles descontarem aquele investimento, aquele custo extra que eles tiveram contigo do teu salário, tá? Então, o budget, o quanto a empresa vai investir contigo, isso já está pré-definido, e o que vai mudar é só o quanto tu vai receber, né? Então, uma parte vai ficar para os advogados que vão ter cuidando disso. Não que seja caro, tá? Mas também a empresa aqui, ao mesmo tempo que eles são muito justos, eles também são muito espertos. Eles sabem que se tu não tem visto, se tu não tem cidadania, tu tem que estar amarrado a uma empresa. E daí eles também sabem que é difícil tu mudar de empresa, e eles também acabam dando um salário também um pouco menos competitivo no mercado, tá? Mas é possível, só tem que enfrentar esse obstáculo a mais. Muita gente me pergunta: Leonardo, é possível eu conseguir um trabalho antes de migrar, antes de viajar? Eu estou no Brasil, eu quero viajar já com trabalho, contrato assinado, tudo bonitinho, chegar já com trabalho aí. É possível? Eu diria, é possível, mas não é provável. Eu não fiz isso. A todas as vezes que eu viajei, eu já migrei 3 vezes, né? A primeira vez eu fui para Itália, eu não tinha nada, não sabia, eu achava que sabia falar a língua, não sabia. Eu nunca tinha ido para a Europa antes, então eu cheguei na Itália e levei aquele susto, e daí lá eu fiz a minha cidadania, fiz todo o processo, melhorei meu italiano no meio da entrevista, digamos assim, né? Na minha entrevista de trabalho na Itália, isso em 2006, há muito tempo atrás. E deu tudo certo, tá? Me candidatei, mandei meu currículo para 10 escritórios, e um deles me chamou para uma entrevista. Eram 9 em Milão e 1 em Gênova, que eu tinha gostado muito daquele escritório em Gênova, porque aquele escritório de Gênova eram de arquitetos que trabalhavam com Renzo Piano. Então eu tinha gostado muito do trabalho deles, e foi o único. Eu queria trabalhar em Milão, porque é a grande cidade, mas eu gostei tanto daquele trabalho do escritório de Gênova que foi o único escritório fora de Milão que eu apliquei, e aquele escritório quis me contratar. E o que mais chamou a atenção deles foi a minha capacidade de entendimento de arquitetura junto com a capacidade de fazer renders, né, de renderização. E isso eu só consegui enxergar no futuro, bem depois, né? Na hora eu não tinha enxergado isso. Mas depois, com o tempo, que eu enxerguei a importância de um arquiteto trabalhar com renderização, um arquiteto que conhece tanto projeto quanto render, né? E isso é uma habilidade extremamente escassa e faz parte do dia a dia de qualquer escritório de arquitetura aqui na Europa. Eu imagino que até no Brasil vai ficar ainda mais assim, vai ter uma tendência aos clientes brasileiros não tolerarem mais imagens mal feitas, e muito menos não fazer avaliação de projeto e desenho somente com desenhos técnicos, né? Acho que isso eu diria que é muito certo, né? Tudo que acontece no exterior tem uma tendência a acontecer no Brasil também. Então, vai acabar acontecendo no Brasil também. E daí,
naturalmente é necessário que os projetos sejam apresentados com renderização. E quanto mais importante for o projeto, mais impactante tem que ser essas imagens. É como se fosse um comercial de TV, né? É marketing puro. Se tu vai lançar um produto, seja lá qual for, tu vai ter que investir em marketing para mostrar para as pessoas que aquele produto é bom, e tu vai ter que ressaltar os benefícios daquele produto. E é muito complicado tu ressaltar esses benefícios apenas com palavras, né? Só com palavras e desenhos técnicos e croquis, entendeu? O croquis, ele é uma coisa poética, assim, ele não é... O croquis é muito... Ele tem um valor muito forte para o arquiteto, mas para o cliente ele não é tão valioso, assim. Ele é uma coisa... Vou falar uma coisa assim, é para encher linguiça, tá? Eu sei que algumas pessoas podem ficar meio chateadas com isso, mas... É como se fosse um diagrama, entendeu? Aqueles diagramas que o pessoal tá fazendo aí em Illustrator, em SketchUp e tal. É pra encher linguiça, entendeu? Não é isso que vai fazer alguém dar um sim pra tua ideia ou não, em função do diagrama. O que faz a pessoa dar um sim pra tua ideia é aquela plantinha bonitinha, aquele sol que tá chegando legal naquele teu ambiente. Quando tu escolheu uma câmera que ressaltou aquele balanço gigante e a pessoa conseguiu entender a integração dos espaços, mas de uma maneira extremamente humanizada. Porque agora tu tá me olhando, né? Então tu tá enxergando aqui plantas verdes, árvores, tijolo ali atrás, eu com uma camisa, um tom de pele, cor de cabelo. Isso aqui é como vocês enxergam, o ser humano enxerga assim, é como se fosse um render, né? Então é isso que as pessoas esperam. Quanto mais fácil tu deixar a tua comunicação, ou seja, simplificar a tua comunicação, que é... Como é que simplifica a comunicação? Eu tenho que usar... Se eu quero melhorar minha comunicação com vocês, eu tenho que falar as palavras que vocês usam, o vocabulário que vocês usam, entendeu? Quanto mais eu me parecer similar ao que vocês já estão habituados, mais fácil vai ser a minha comunicação. E para um cliente é igual, por isso que a renderização ela consegue atingir um resultado, enquanto um desenho técnico ele faz parte do mundo técnico, do mundo dos arquitetos, então não vai dar certo, né? Daí eu cheguei na Inglaterra com o meu portfólio italiano, tinha uma série de projetos italianos, e eu cheguei em 2007, em dezembro de 2007 eu cheguei na Inglaterra, e daí eu apliquei para alguns estúdios, né? E foi antes da crise de 2008, então o mercado estava super forte, aquecido, eu podia escolher qual escritório trabalhar, e eu acabei fazendo entrevista num escritório grande, com mais de 150 arquitetos, chamado AHMM, e aquele escritório me contratou, né, perguntou quanto eu queria ganhar, eu disse o valor que eu queria ganhar, e eles toparam, não reclamaram, né, foi muito fluido, assim, foi tava mais parecido com um sonho, né? Porque a Itália é um lugar fantástico para morar. Lá eu aprendi como fazer uma arquitetura realmente bacana, ousada, uma arquitetura com alma, com sentimento. Isso foi na Itália que eu aprendi. A Itália ela tem um berço do design muito forte, né? Então a moda italiana, o design italiano, o design de carros italianos, a Ferrari, Maserati, Lamborghini. Então tu vê que a Itália tem uma paixão muito forte por design, né? Lá eu aprendi como é que a gente pensa em design. Então eu achava que eu sabia fazer arquitetura. Quando eu cheguei na Itália, eu começava a falar, o pessoal só botava a mão no meu ombro assim: espera, Leonardo, só escuta que, né? Que eles viram que eu estava muito técnico e com uma mente muito fechada, enquanto eles já estavam anos-luz na frente, né? Lá então eu aprendi a importância do detalhe, e a gente projeta lá a partir do ponto de vista do que a gente enxerga, né? O que sai na foto é o que a gente está enxergando. Se eu estou aqui sentado num banco, tudo que eu enxergo é o que é importante projetar. E agora aqui atrás, que ninguém está enxergando, não é relevante, né? E a gente tem que buscar um design extremamente sofisticado e que seja especial, mas não que a gente queira sobrepor ao vizinho. É bem pelo contrário.
eles querem algo extremamente sofisticado, muito bacana, mas que eles não estão competindo com os vizinhos para ver quem que brilha mais, que é o que mais acontece no Brasil, né? Tu vai entrar num condomínio de casas, é como se fosse uma competição de qual casa é para ser mais bonita, ou tu vai num centro da cidade, né, onde tem uma série de prédios, é como se fosse cada prédio tentando competir qual é o prédio mais bonito, qual que é o mais alto, sei lá, qual é o mais impactante, né? Qual que vai chocar mais a cidade, qual que vai aparecer mais. A arquitetura é muito vista como status no Brasil, enquanto aqui ela é muito mais vista como um bem-estar. E são coisas diferentes, né? Porque se é status, quando é por status, é como um carro, né? O brasileiro também enxerga muito o carro como status. Se ele amassou a lataria do carro, ele vai correndo vai arrumar a lataria. Agora, se tá alguma coisa pingando, tem um barulhinho estranho no motor, ele demora para ir para a oficina arrumar. Então o brasileiro ele dá mais importância para o que os outros veem do que realmente para o que é mais importante. E na arquitetura é muito assim, né? Então às vezes acaba se destoando. Por exemplo, tem gente que vai querer comprar uma imitação de um móvel do que comprar um original feito local, que às vezes pode ter mais qualidade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sobre a minha migração para a Itália, da Itália para a Inglaterra. Então um amigo meu morava aqui em Londres e ele dizia: Leonardo, tem que vir para cá. Aqui é muito melhor, é muito mais tecnológico, a arquitetura aqui é muito forte, o mercado está super aquecido e também tu vai ganhar muito mais dinheiro aqui. E daí, tanto me falar isso, chegou um momento que então eu resolvi migrar e me mudar para a Inglaterra. Vim para Londres e daí eu tinha um inglês bem michuruca, né, bem ruim. E quando eu cheguei aqui, eu levei um segundo susto, que aquele meu inglês que eu achava que era ruim, na verdade ele era péssimo. Mas mesmo assim eu consegui mandar o meu currículo, apliquei e foi com muita facilidade que eu consegui um trabalho aqui. Essa facilidade se deu muito pela minha experiência prévia que eu tinha na Itália. Só o fato de já ter tido trabalho na Itália, digamos, abriu uma série de portas para mim, porque se tu já trabalhou com algum escritório europeu, se tu já está habituado com a arquitetura europeia, eles enxergam que tu é um arquiteto muito mais qualificado. Se tu apenas tem experiência de arquitetura só no teu país latino-americano, aí, tipo Brasil, alguma coisa assim, né? Vamos chamar assim, país de terceiro mundo, né? Eles acabam entendendo como um nível muito baixo de arquitetura e eu vou concordar com eles, porque no Brasil a gente faz uma arquitetura que é muito diferente, ela é muito aberta, a gente põe qualquer parede, qualquer teto ali, tá tudo ok, né? Tem até uma casa tem algumas casas que o pessoal faz que, tipo, se a esquadria não for de tanta qualidade, não tem problema, porque o clima não é rigoroso, não tem inverno forte, e realmente a coisa pode ser mais simples. Agora aqui na Europa, o clima é muito hostil, o inverno é muito rigoroso, então a preocupação com calefação, com uma série de sistemas, aquecimento, as esquadrias têm que ser super vedadas, a questão de iluminação, o sol é mais escasso. Agora eu tô numa época, de muito sol aqui, mas o inverno é extremamente rigoroso, com pouco sol, com pouca luminosidade, e tem muita diferença do inverno pro verão. Então a arquitetura ela é mais desafiante por aqui. Tem muito mais coisa que a gente tem que pensar. Enquanto no Brasil a gente tem muito mais liberdade. Aqui a gente tem mais limitação, a gente não pode inventar muita coisa. Existe uma série de regras, tanto de prefeituras quanto regras de conforto térmico que a gente tem que respeitar. E o Brasil a gente tem uma liberdade muito maior e por isso que é muito mais fácil a gente fazer grandes esculturas em arquitetura, por exemplo, principalmente residencial no Brasil, né? Então esses grandes nomes da arquitetura do Brasil, eles conseguem fazer
casas que seriam inimagináveis em outros lugares. É uma obra de arte realmente da arquitetura, e isso é um dos motivos que isso é possível, é o clima favorece. Tá, então os brasileiros acabaram ficando especialistas nisso, e, né, então essa junção do clima agradável com o modernismo que explora uma estrutura realmente ímpar, significante, isso é o que faz essa combinação ficar massa. Daí aqui a batida é outra. Então, como tem esse limitante técnico de construção, esse limitante de climático, essas condições, também tem o respeito pelo contexto histórico, pelo contexto da cidade, seja histórico ou não histórico. Aqui tem uma oportunidade de se investir em materiais de qualidade, muita tecnologia. Então o design, eles sempre prezam pelo design assinado, é acessível o design assinado. Isso faz com que o processo seja bem interessante. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui. O seguinte, se vocês acham que esse conteúdo está sendo interessante, vocês podem clicar no aviãozinho aqui embaixo e compartilhar com algum amigo, algum arquiteto que pode estar se interessando por isso. Isso ajuda muito, a gente está difundindo uma boa informação, né? E quanto mais bem a gente faz para o universo, mais o universo te retribui de alguma maneira. Então, vamos ajudar, né, quem precisa. Eu acho que... e outra coisa, vocês também estão tendo... É interessante dar um feedback do que vocês estão achando e fazer perguntas também. Que isso eu acho que é bem bacana, né? A gente pode deixar ainda mais rico essa nossa conversa. Outra coisa muito massa de trabalhar por aqui é que a gente tem a oportunidade de trabalhar com grandes escritórios e a gente consegue viver o mundo corporativo, assim, um escritório por exemplo, eu tinha meu escritório no Brasil e ele tinha 1 ou 2 funcionários, não, eu tinha um sócio na época, era um sócio e mais 2 estagiários, e eu não conseguia coordenar aqueles 2 estagiários. E eu ficava imaginando, né, tudo que eles faziam depois eu ficava meio... Eu não sabia delegar, eu não sabia revisar, não sabia avaliar, e às vezes eu pedia uma coisa e não via do jeito que eu queria, e daí eu pegava e refazia eu mesmo. Eu tinha essa dificuldade, né, de lidar com um simples estagiário. E eu pensava, como que aqueles escritórios gigantes funcionam, né? Como que eles conseguem... Como que o Foster, por exemplo, a Zaha, sozinha consegue, né, fazer com que aquele monte de gente trabalhe e aquelas obras aconteçam bem como eles gostariam que acontecesse. E aqui a gente tem a oportunidade de entender isso. Então a gente entende muito mais como funciona esse mundo corporativo, esse mundo empresarial. E aqui na Inglaterra também eu entendi a importância do cliente. Enquanto na Itália eu aprendi muito mais a questão de projeto, realmente como fazer um projeto instigante, um projeto extremamente conceitual. Aqui na Inglaterra eu aprendi processos, eu aprendi como é que se ganha dinheiro com a arquitetura, a importância do cliente, a importância da seleção do cliente, a importância da equipe. Foi isso que eu aprendi aqui na Inglaterra. Aqui então as equipes são grandes, então a gente começa a enxergar como que um grande escritório tem que funcionar e como que os escritórios, o caminho que eles têm que fazer para escalar, e existe um perfil, né? É muito parecido com o time de futebol. Cada um tem uma função diferente. E quando a gente consegue entender que é simples tu ensinar uma coisa para deixar um cara especialista em uma coisa, é muito mais simples do que tu tentar exigir que aquela pessoa seja super completa. E a facilidade com que eles contratam aqui, eu sempre imaginava, né, que para tu conseguir trabalhar num grande escritório aqui, tu teria que ser um profissional acima da média. Mas isso não é verdade. Aqui eles contratam pessoas normais, pessoas absolutamente normais. Qualquer pessoa que acabou de se formar numa faculdade de arquitetura no Brasil, seja lá qualquer universidade,
ela estaria ok para tu trabalhar em qualquer escritório aqui. Por quê? Porque eles vão te treinar. E o que vai fazer com que aquele escritório faça excelentes projetos não é a capacidade e o talento individual de um profissional, mas sim os processos e o talento da gestão, o talento do coletivo. Isso é muito legal. Isso foi uma das coisas mais bacanas que eu consegui me dar conta. Eu aprendi aqui na Inglaterra. E a importância de tu construir um time que seja unido e que esteja em busca de um objetivo único. Isso é o que faz com que a gente consiga crescer realmente, né? Então, isso também teve muito forte na Itália, só que na Itália o objetivo que todo mundo buscava era uma arquitetura especial, era uma arquitetura que desse orgulho. E aqui o objetivo que todo mundo busca está um pouco mais focado no lucro e na otimização dos projetos, né? Essa aqui é uma grande mudança. E eu sempre tentei juntar esses mundos, né? Esses três mundos. O meu talento nato brasileiro, que é de dar um jeito, de viabilizar as coisas, né? Se o recurso é escasso, a gente dá um jeito de fazer acontecer mesmo assim, junto com o talento de deixar qualquer coisa uma obra de arte, né? Qualquer projeto que tu vai fazer, seja lá por mais simples que seja, tu vai fazer só um projeto de um banheiro, que esse banheiro seja uma obra de arte e que esse banheiro seja o banheiro mais incrível que tu já viu na tua vida, entendeu? Então esse era o objetivo de qualquer arquiteto italiano quando ia principalmente para aquele meu escritório. Depois, com o tempo, eu descobri que não eram todos os escritórios italianos assim, então eu realmente estava num escritório muito especial, que tinha um conceito muito forte, uma cultura arquitetônica muito forte. Eles eram muito obcecados, eles eram muito claros, tinha um caminho muito claro para qual caminho de estilo de arquitetura que eles querem ir. Se vocês querem pesquisar sobre esse escritório, o nome é OBR, vou escrever nos comentários aqui. Vocês pesquisem lá, vocês vão dar uma olhada. Aqui está o site do escritório. E o outro escritório em inglês que eu trabalhei também por muito tempo, que é um escritório bem grande, é AHMM. Que são escritórios bem diferentes um do outro. Botei nos comentários. Depois da live vocês podem dar uma espiada ali. E no escritório inglês, tinha 150 funcionários, tinha equipe de RH, não era uma pessoa de RH, tinha uma equipe de RH, tinha um model shop, que é uma maquetaria, então tinha cerca de 4 profissionais que faziam maquete o tempo inteiro, era um estúdio de maquetaria dentro de um escritório grande. Como é que trabalha um escritório grande? Assim, desse porte. Eles são vários pequenos escritórios, um dentro do outro. Quer dizer, são vários pequenos escritórios dentro de um grande. E então, como é que tu coordena 100 pessoas? Como é que tu coordena 100 arquitetos? 150. Hoje a HMM, né, AHMM, deve ter cerca de 300 profissionais trabalhando lá. Então, como é que se coordena tantas pessoas? Tu faz times pequenos, esses times tem a mesma estrutura de um escritório de arquitetura normal. E daí tem um escritório, ao lado vai ter outro escritório. Quantas pessoas tem naquele time? Eu trabalhava num time que era grande. Ele tinha cerca de 7 profissionais, 7 arquitetos. Mas geralmente os times lá tem 4, tá? Então eu trabalhava num projeto muito, muito grande, que até hoje não foi construído, está em obra ainda. Então eu trabalhei naquele projeto em 2008 e até hoje a obra não está pronta. Era um projeto muito especial, que cruzava a linha era uma torre comercial, nem é uma torre baixinha assim, né? O pessoal chamava de Fat Boy, né? Menino gordo, né? Porque ele era um prédio meio quadrado, assim. Mas era muito grande. E embaixo daquele prédio comercial tinha uma estação de metrô, bem importante, no centro da cidade, em Oxford Street. E embaixo também tinha a linha de Crossrail, que é a linha de trem
uma linha nova de trem que está cruzando toda a Inglaterra, vai do norte ao sul da Inglaterra, e chegava no centro de Londres, é uma linha nova, super tecnológica, e tudo isso embaixo do prédio. Então a gente tinha uma série de restrições em função disso, e a gente trabalhava com vários consultores. Quem é bastante ligado em arquitetura internacional conhece a Arup. Eu vou escrever aqui, vocês podem pesquisar também. A Arup é a maior empresa de consultoria em arquitetura que existe no mundo. Ela deve ter cerca de 15 a 20 mil funcionários. Ela deve ter cerca de 15 a 20 mil funcionários, essa empresa, tá? Qualquer grande obra no mundo que tu já viu por aí, ela passou pelas mãos da Arup. É muito raro a gente encontrar uma grande obra que não passou pela Arup. O que a Arup faz? Faz projeto estrutural, instalações normais, né, como vocês devem imaginar, faz projeto acústico, cuida de sustentabilidade, faz projetos de todas as áreas que tu pode imaginar. Se vocês forem olhar no site da Arup, vocês vão entender o que ela faz. Então, eu trabalhava com projetos com a consultoria da Arup. Então, era a equipe da Arup falando pra gente. No caso, as reuniões que eu participava, eu trabalhava muito com fachadas aqui. Fachadas e estudos de recepções, né? Dos principais espaços condominiais. E estudos de fachada. É o que mais, até hoje é o que mais trabalho, tá? Então, a fachada que nós, arquitetos, queríamos, ela tinha um certo apelo estético, e a Arup, como consultora de sustentabilidade, ela nos dizia, ela nos apontava como que a gente podia deixar aquela fachada mais sustentável. Então a gente usava triple glazing, que é vidro triplo, tinha que respeitar um percentual de vidro para um percentual de massa sólida. Se a gente não pode fazer essas torres de vidro aqui na Inglaterra, pode, né? O Shard, né? Aquele prédio do Renzo Piano é uma torre de vidro, mas eles tentam evitar que isso aconteça porque tem muita troca interna, de troca térmica, né? Interior-exterior. Então, cada projeto tem um target, tem um objetivo a ser cumprido. E muito legal nesse grande escritório, HMM, que foi o maior escritório que eu trabalhei internamente, trabalhei por 1 ano e meio lá, e eles tinham um setor de sustentabilidade dentro do escritório, que eles apontavam. Era um time, tá, que devia ter cerca de 3, 4 arquitetos no máximo, e eles eram como se fosse uma polícia, eram fiscais de sustentabilidade de todos os projetos do escritório. Então todos os projetos tinham que passar por aquele time, por aqueles arquitetos, é tudo internamente, tá? Então são todos amigos, assim, são todos do mesmo time. Mas ele tinha que passar por aquela avaliação de sustentabilidade. Então eles apontavam, era muito legal o kit, que para cada estágio do projeto, para estágios iniciais, tu tinha que obedecer tais critérios, para estágios intermediários, tais critérios. Vamos supor assim, ó, o que tu tem que pensar em termos de sustentabilidade em projetos preliminares. Então, posição solar, questão de definir acessos, se o acesso que tu está fazendo tem a ver com os pontos de parada de ônibus, acessos públicos. Então, é isso que tu está pensando. Depois tem anteprojeto, e tu já começa a estar enxergando também, vai estar botando bicicletários, uma série de coisas, né? Então, eram 10 áreas de sustentabilidade. Eu vou botar isso no Telegram. É um kit, eu vou botar parte dele, né? Uma parte mais resumida, que vocês vão entender. E fazia uma rosa, assim, é um diagrama em círculos, que tu apontava o quão sustentável era o prédio de acordo com 10 itens. Então tinha materiais, né? Se os materiais são locais, é bem sustentável. Se os materiais são pegos a mais de 200 km, daí já é um pouquinho menos. Se os materiais, tu está pegando PVC da China, que é o pior que tem, entendeu? PVC é super poluente. China também é lá de longe, tu deixa uma série de pegadas de carbono para trazer o material da China e ainda tu não favorece os fabricantes locais. Então tem todos esses critérios, né? Então o que é o ideal? O ideal é tu usar materiais que já tem na própria obra, né? Se eu vou fazer uma reforma aqui, a opção mais sustentável que tem é eu reutilizar esses materiais que já tem aqui. Então algumas vezes isso é possível, outras não. Então tem questão de acessibilidade,
clima, como é que se diz, climatização, acessos, pessoas, eficiência de fachadas. Eram 10 itens, tá? Eu vou botar depois ali, vocês vão ver. É muito legal. Como faço para participar? Do quê? Do Telegram. Quem não tá no Telegram, vai no link da bio. Tá? No link da bio tem o acesso ao Telegram. Ali no Telegram, para quem não sabe, eu tenho material extra que eu tô sempre botando após a cada live. Eu dou um material extra, que são insights que eu tenho depois da live. E eu também vou estar botando alguns PDFs que vão ser bem importantes. Esse aqui vai ser o de hoje, vai ser sobre esse kit de sustentabilidade. Tá? Que na verdade o kit é um book gigante, tá? Então tinha 50 páginas aquele book. Eu vou botar uma tabela que é o resumo de tudo, que ali a gente vai conseguir entender bem, tá? Eu vou botar a tabela e o gráfico, como é que tu mede o gráfico. Então o verde escuro é super sustentável, ele tem o verde claro que é mais ou menos, já é sustentável, mas um pouquinho menos. O amarelo que já começa a ter cuidado e o vermelho que é horrível, tu tá poluindo, né? Tu tá fazendo mal pro meio ambiente, tá? E falando sobre sustentabilidade, uma vez eu fiz um curso sobre isso, eu não me lembro o nome do curso, mas os professores eram muito bons e eles explicaram como é que tu consegue esses selos de sustentabilidade, os Green Building, Aqua, que é francesa. Eles falaram de vários modelos, explicaram como é que tu consegue esses selos. Isso há muito tempo atrás. E eles mostrando os projetos do Brasil que ganhavam esses selos, né, de Green Building. E o primeiro projeto que ganhou foi a agência do Banco Real, pesquisem aí. A agência do Banco Real, que é um banco, nem sei se existe esse banco ainda. E era uma agência que era um vidro, era uma fachada de vidro para oeste. E eles ganharam a certificação de Green Building na categoria Silver. Se não me engano, são 3 ou 4 categorias. A primeira é, sei lá se é Gold. Então a Silver, se não me engano, era a segunda. Então tava uma categoria bem alta de sustentabilidade. Foi o primeiro projeto do Brasil que ganhou. O que significa isso? Que esses selos de sustentabilidade, eles são um pouco falcatrua, eles são meio fake, assim. Eles têm uns critérios que eles estabelecem, mas tu pode até ter fachada envidraçada para o oeste no Brasil, que é um lugar super quente, que tu pode ganhar, tá? Desde que tu ponha um ar-condicionado e tal, tu faz algumas intervenções que, segundo o critério deles, que é uma tabelinha, aquilo vai virar sustentável. Agora, se tu quer fazer um projeto sustentável de verdade, tu vai ter que ir muito além do que esses selos solicitam. Hoje pertence ao Santander, é isso aí. Então, na época, era Banco Real. Só escrever ali Banco Real, Green Building, no Google, vocês vão ter essa informação. Hoje em dia, não sei se os critérios desses selos melhoraram ou não, mas sei lá, eu nunca fui o cara de pesquisar, de querer selos. Na época eu queria entender como era isso, por isso que eu fiz o curso. Depois aquilo achei meio besteira. E daí eu foquei toda a minha energia em fazer uma arquitetura que é super impactante, né? Se vocês forem olhar a minha arquitetura, ela é muito formal. E ela é, sei lá, foi o jeito que eu entendi na Itália, né? Na Itália que eu aprendi, a gente tem que ser formal, mais formal do que funcional. E aí a gente vai aparecer e a gente vai se destacar. E as pessoas vão ver o teu material, vão enxergar a tua arquitetura e tu vai estar construindo uma identidade, um estilo, tá? Agora, se tu tem selo, o selo não é um diferencial, né? Vamos supor que tu consiga um selo, esse Green Building. E daí os outros escritórios também conseguem. E daí tu te igualou, entendeu? Tu tá igual aos outros. Agora, se tu desenvolve uma estética que tu faz uma certa combinação de materiais e aquilo tá consistente nos teus projetos, tu tem algumas características de projetos que as pessoas conseguem perceber, que são recorrentes e tu acaba te adonando daquilo, tu acaba
tu acaba te adonando, né? Aquilo acaba pertencendo a ti. Aí sim, isso sim é um grande diferencial que tu tem que ter. Então eu não sou um cara que vou aconselhar vocês a perseguir esses tipos de selos. Se algum título é importante ter, é uma cidadania europeia, isso sim, se algum momento tu quiser viajar, ou para quem tem sorte também, pode ter alguma cidadania, ou green card, né, ou cidadania americana, ou alguma coisa assim. E agora, como é que a gente vai conseguir trilhar essa carreira internacional? Em primeiro lugar, a gente tem que ter ou a cidadania ou o visto. Segundo lugar, a gente vai para a parte da entrevista, né? Vai para o portfólio. Vai ter um portfólio. O portfólio, antes da entrevista tem um portfólio. A gente vai ter que fazer um portfólio que seja no padrão inglês. Num padrão, inglês é o que eu mais conheço, tá? Num padrão europeu, vamos chamar assim. Eu gosto muito do padrão inglês, porque tu vai fazer língua inglesa, e a Inglaterra é muito organizada, é muito top, é muito profi, e eles vão... se tu aplicar o portfólio e o currículo do padrão inglês, tu vai poder arrumar trabalho em qualquer lugar, na Alemanha, na Itália, em Portugal, qualquer coisa, tá? Tu já vai estar num nível bem alto de apresentação, então todos os outros naturalmente vão ser tranquilos para ti. E se tu quiser, tu pode fazer só em língua inglesa, e se tu quiser também, tu pode mudar para a língua em outro lugar também. Tá? Vamos supor que tu vai aplicar na Espanha, então se tu quiser, tu pode... Se tu quiser traduzir para o espanhol, acho que seria uma boa, né? Em vez de entregar um currículo, então brasileiro entregando em inglês, mas é bom tu já traduzir para o espanhol. Tá, como é que é feito esse currículo? Esse currículo, ele é... eu vou botar alguma coisa no meu Stories de hoje, ou no meu Instagram, ou no Telegram. Não sei se eu ponho no Telegram, talvez eu vou botar no Telegram, tá? Vou botar no meu Telegram alguma coisa do meu currículo e vocês entenderem um pouco como é que ele funciona. Que ele geralmente é 2 páginas, tá? Tu vai ressaltar os seus trabalhos em arquitetura nele. Tu tem que botar, em primeiro lugar, a informação fundamental que não pode faltar de jeito nenhum no teu currículo, é o teu nome, o teu e-mail, o teu telefone e o teu, se tem visto, né, ou a tua cidadania, tá? Tu tem que mostrar a tua condição de trabalho, tá? Então, em primeiro lugar, eles vão olhar a tua condição de trabalho. Eles vão ver, esse cara, essa pessoa, esse arquiteto aqui, ele é possível contratar ele? Ele tem visto? Ele já tem visto, tem que aplicar, né? Ele já tem cidadania? Se ele não tiver, é bem comum que eles põem para o final da fila, tá? E eles vão ver os próximos. Agora, se tu tem isso, né? Então, tu tem que ter os teus nomes dados, nome, e-mail e telefone, que é para te contratar. E daí depois tu vai botar também a questão de tua escolaridade, né? Tua formação de arquiteto. Eles não vão verificar teu currículo, nada, teu diploma. Nunca fizeram isso e não vão fazer. Apenas tu diz que tu é arquiteto e tá valendo, tá? Pessoal, a live vai acabar daqui 1 minuto e pouquinho. Recebi um aviso do Instagram. Mas como eu queria concluir algumas coisinhas, quando acabar a live, eu vou reiniciar. Então eu vou convidar todos vocês a entrarem novamente, tá? Então essa limitação do tempo é da ferramenta. E daí eu inicio uma nova live e daí eu continuo falando de como é que a gente tem que se apresentar e como é que a gente vai conseguir um trabalho no exterior, tá? Principalmente na Inglaterra, mas serve para todos os outros, tá? Então acho que esse tema é bem importante e eu quero realmente deixar vocês bem claros de como é que vocês vão trilhar esse caminho internacional. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu... tem umas coisas aqui que eu não... Pode comentar se esses selos, certificações agregam valor ao projeto, valor financeiro? E eu acho que não. Eu acho que se tu vai trabalhar com um órgão que exige isso, daí sim, né? Vamos supor, tu vai trabalhar para um banco e o banco exige, né, segundo uma norma de cima lá da diretoria, diz que para contratar precisa ter esse selo. Nesse caso precisa. Agora, se para tu vender para o público normal, assim não, né? Tá?
Pessoal, a live vai acabar daqui 10 segundos e daí eu vou convidar todos vocês a entrarem novamente e se vocês escreveram perguntas aqui e eu não consegui ler, vocês vão ter que escrever de novo, tá bom? Vamos lá para a segunda live, então, segunda parte da live.